O que você tá achando aí do relacionamento do Vini Júnior com a Virgínia? Ah, uma bosta, né? Aqui é Virgínia Júnior. Como que é o chip? Virgínia Júnior. Zé Felipe tá como lá? O Zé Felipe já arrumou outro, o bichão tá a milhão. O bichão tá voando, né? O que você achou lá do término da Tatá e do Cossielo? Acho que ela tava de olho no Cossielo, hein, Tatá? Não com sua vida, né? É. Abre os olhos, abre. Eu prefiro o Vini Júnior e Virgínia que Zé Felipe e Ana Castela. É. Tá atrapalhando o jogador e a Virgínia tem que cuidar da filha dela. O que você achou do Vini Júnior traindo a Virgínia? Da hora. Manda um recado pra ele lá. Tá certinho, Vini Júnior. Vamos de marcha. Você tá conseguindo dormir não, irmão? Louco, mano. Não dá, velho. Você viu aí que o Vinícius Júnior traiu a Virgínia, o que você acha disso? Eu não tenho redes sociais. Ah, você tá sem internet. Você mora onde? Mano, é pra lá. Ana Castela e Zé Felipe ou Zé Felipe e Virgínia? Ana Castela e Zé Felipe. Tem no chip eles dois não? Ah, não, nada a ver. Prefere Zé Felipe e Ana Castela ou Virgínia e Vinícius Júnior? Nenhum dos dois.